Au, 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 Edmundo é animal! Aqui com o Beija hoje com ele, Edmundo! Consegui! Obrigado, Edmundo, por você ter vindo aí. Que é isso, Beija. Prazer é todo meu. Sabe que você é um amigo do peito e o seu convite é uma honra. Eu que agradeço você, Edmundo. Faz tempo que eu tô... Você sabe que eu te encho o saco. Falei, Edmundo, vem aqui no Aqui com o Beija. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Demorou, mas você veio. Então, esse programa bacana é pra você. Antes da gente começar o papo, uma pequena, modesta e humilde homenagem ao Edmundo Animal. Roda aí. A história dele daria um filme. Difícil encontrar o gênero pra este gênero. Drama como todo garoto que sonha em jogar futebol e enfrenta sérias dificuldades. Afinal, viver não é um conto de fadas, de sonhos. Viver é barra. Não da Barra da Tijuca, é barra mesmo. Gênero romance pelos amores. Vários amores. Na bola, principalmente dois. Vasco e Palmeiras. Comédia pelos dribles atrevidos, pelas histórias engraçadas, pelo carnaval. Ficção pelas marcas históricas, pelos títulos. O menino Edmundo se transformou em animal. Edmundo Animal! Edmundo é gente, erra e acerta. Aprendeu com a vida respostas objetivas. Arte de improvisar em todos os cantos e campos. Já era visto como craque no Vasco no começo dos anos 90. Chegou ao Palmeiras com um enorme desafio. Ajudar o Alviverde imponente a acabar com o jejum de títulos. Faminto Ed ganhou e como? Personalidade forte, mas com um jeitão de garoto. Esse menino do Rio, de Niterói, causou mesmo arrepio nos paulistas, principalmente em seus adversários. Difícil marcá-lo, craque de bola. Depois de se tornar ídolo no Palmeiras, ainda passou pelo Flamengo. Lá viveu momentos delicados, tristes, cicatrizes. Nunca se esqueceu. Teve força para dar a volta por cima, reerguer-se. Antes de voltar ao Vasco, ainda vestiu a camisa do Corinthians em 1996. Não foi como no Palmeiras, mas marcou muitos gols, quase um por partida, com a camisa alvinegra. Voltou ao time de São Januário naquele mesmo ano. Em 1997, no ano seguinte, mostrou que era um dos maiores atacantes, não só do Brasil. Ed foi do mundo. Levou o Vasco ao título nacional. Assumiu o papel mesmo de ator principal. O animal virou bacalhau. Pelo talento, bem que poderia ter tido mais chances na seleção brasileira. Em 1998, era para ter jogado no lugar de Ronaldo na grande final contra a França. Mas, na última hora, o fenômeno foi escalado. A história poderia ter sido outra, mas o se não existe no futebol, não existe na vida. Edmundo sabe muito bem o que é isso. Amadureceu, passagens pela Itália, na Fiorentina, ao lado de Batistuta. Também passou pelo Napoli, que tinha mais a cara dele. Acalmou-se talvez no Japão. Jogou ainda pelo Santos, Cruzeiro, Fluminense, Nova Iguaçu e Figueirense. Mas nunca escondeu seus amores, Palmeiras e Vasco, equipes que o receberam outras vezes. Polêmico, boleiro, salgueiro, garoto de praia, rebelde, difícil, bom coração, inteligente, desequilibrado e equilibrado ao mesmo tempo. Humano, errando e acertando. Uma mistura total deu essa fera aí. Edmundo, que fala o que pensa, virou comentarista e por isso ouvir suas histórias é mesmo animal. No fundo, ele será sempre um menino, um cara família, amigo, um ídolo, contestado ou não, mas um ídolo, 8 ou 80, ou melhor, Edmundo será sempre 7 e 10. Não é legal começar assim não, hein? Vai Eu pra tirar te falar a maquiagem. Eu, pra te falar a verdade, também não estava esperando que começasse tão forte.
Passou um filme na cabeça? Ah, com certeza, né, Beija? Uma história muito bacana, muito bonita, assim. As pessoas criticam só o atleta, né? Mas esquece que atrás tem um ser humano, tem sentimentos, enfim. Eu tenho absoluta consciência das besteiras que eu fiz, dos caminhos errados que a gente acaba tomando. Mas, cara, assim, a gente é jovem, não tem a sabedoria dos adultos, né? Dos caras que têm mais experiência. E a gente vai, às vezes, se metendo numa confusão atrás da outra, mas nunca tive a menor intenção, assim, de prejudicar ninguém, ou de passar por cima de ninguém, ou de ser filha da mãe com ninguém. Eu só prejudiquei a mim mesmo, assim. Costumava dizer que eu era ruim só pra mim mesmo. E bom também, né? Tem uma frase do Roberto Carlos que eu acho espetacular. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. É isso? Mas foram tantas emoções. Mas foram tantas, né? Não, mas foi bacana, cara, assim, bacana, eu me sinto muito orgulhoso de toda a minha trajetória, porque as pessoas só me conheceram depois dos 19, 20 anos, quando eu me tornei profissional, mas essa minha história começa de garoto, meu pai barbeiro, minha mãe empregada doméstica. Quando eu nasci, minha casa onde eu morava não tinha piso, né? Era na terra batida. Enfim, as dificuldades que eu tive para começar a treinar no Botafogo. Cara, eu morava a 80 quilômetros do Botafogo, mais ou menos. Eu pegava um ônibus até o centro de Niterói, pegava as barcas até o Rio. Aí no Rio já pegava um ônibus até a Central do Brasil. Na Central do Brasil pegava um ônibus até Marechal Hermes, né? Quem é do Rio sabe aí uma peregrinação, hein? E depois lá ainda tinha que andar uns 3 quilômetros para começar a treinar. E depois eu passei nos testes e fui morar na concentração do Botafogo. Aí a coisa ficou mais tranquila. Imagina, isso para quem não tem dinheiro para pagar uma passagem. Imagina. E seu pai e sua mãe, eles te incentivavam ou não? Cara, assim, eu seria leviano se eu dissesse que não. Mas meu pai sempre me dava um exemplo duro, por exemplo. Ele com 9 anos tinha 2 empregos. Meu pai era barbeiro, né? Porque meu avô tinha uma barbearia. E era atração, um menino de 9 anos cortar cabelo. E na rua que a gente morava tinha uma feira. E nos finais de semana ele vendia laranja na feira. E eu com 18, 19 anos nunca tinha ajudado em casa, né? Até 18, 19 anos eu nunca tinha ajudado em casa. E o meu pai sempre dizia, cara, você já é um homem, você precisa ajudar, você precisa contribuir. Ele não era contra, mas ele não tinha certeza de que o meu sonho se tornaria realidade. Porque, na verdade, o meu sonho não era nem de ganhar dinheiro, ser famoso, essas coisas não. Eu queria jogar com a camisa do Vasco, eu queria... representar o meu time, assim. Né? E as outras coisas, dinheiro, fama, isso veio em decorrência da profissão. Mas no geral mesmo, que eu acho que hoje os atletas profissionais não têm aqui no Brasil, para assim, ter orgulho, prazer de jogar num time brasileiro, né? Você pergunta para qualquer menino das categorias de base, ele quer jogar no Barcelona, no Real Madrid, único exclusivamente pela fama e o dinheiro que isso vai trazer. Talvez empurrado pelos seus empresários que investem neles já na base. E assim, eu tinha só esse sonho. Mesmo se não fosse me trazer frutos financeiros, eu queria realizar esse sonho. Eu fazia de tudo por isso. Mas meus pais foram sensacionais, porque me deram o que eu tenho de melhor. Seus pais chegaram a ver o Edmundo brilhar com a camisa do Vasco ou não? Seus pais foram ao estádio? Não, foram muitas São Januário? vezes. Viram muito? Meus pais... Meu pai faleceu, eu já tinha parado de jogar. Meu pai faleceu o dia seguinte que eu estreiei na Bandeirante. Como é que foi fazer um gol, o primeiro gol com a camisa do Vasco, saber... Passou o filme na cabeça, seus pais estavam lá no estádio, em São Januário? Quando eu estreiei foi aqui em São Paulo, no Pacaembu, né? Contra o Corinthians, no dia 26 de janeiro de 92. Assim, primeiro jogo profissional. Eu lembro, foi 4-1. Foi 4-1, E o meu primeiro gol foi em Belo Horizonte, foi no Mineirão, num jogo contra o Atlético Mineiro. Meus pais não eram de
de acompanhar assiduamente, de ir no estádio, né? Meu pai tinha um sistema nervoso bem acirrado, ele não gostava muito. Mas virei, assim, pilar, né, da minha família, graças ao que o futebol me proporcionou. E eles sempre foram muito carinhosos, muito parceiro, muito amigo, sim, sabe, dentro das limitações, porque tinha que trabalhar e tinha que botar comida em casa. Mas meus pais foram sensacionais e acompanharam, viram bem de perto todo o meu sucesso. Mas como é que era o Edmundo chegando no treino do Vasco, já jogador, com a galera gritando, ah, é Edmundo! Não é possível, Edmundo, que às vezes o cara fica meio, né, não dá atenção a isso. Não tem como. Você entrar no Maracanã lotado, os caras, ah, é Edmundo! Eu tenho um carinho enorme, assim, pelo Palmeiras, gratidão também, porque foi no Palmeiras onde eu me tornei profissional de verdade. Mas o Vasco, eu quando entrei no Vasco pela primeira vez, eu tinha 8 anos para fazer um teste no futebol de salão. E saí de lá aos 38, assim, entre indas e vindas. Então eu conhecia do porteiro a Xuxa, que era a faxineira. Eu me emociono porque muita gente me ajudou. E eu sou muito grato e sempre que pude, que tive a oportunidade, ajudei essas pessoas também. Então o Vasco é uma família muito grande, que as pessoas torcem. E eu, quando chegava para treinar, cara, né, meus melhores amigos, assim, que eu mais convivia, era com esses, com o roupeiro, com o massagista, né, o Santana, era como se fosse um pai para mim, o Gato, o Severino, o roupeiro, o Adão, tá lá até hoje. Então, assim, foram pessoas de extrema importância. No clube, o treinador entra, sai, jogadores chegam e saem, mas os profissionais que trabalham em outras áreas são permanentes, sabe? E são essas pessoas que eu sou eternamente grato, porque sempre me trataram muito bem. E assim, e sempre que pude ajudar também eu fazia. Você falou que o teu negócio não era fama, não era dinheiro, era ser jogador do Vasco. Você virou jogador do Vasco. Mas você imaginava que um dia você ia se tornar um dos... Olha, tranquilamente, dos que eu vi, nós somos da mesma geração, sou um ano mais velho que você. Dos jogadores que eu vi no Vasco, os 3 maiores, você faz parte. Para mim foi o Roberto que eu vi, o Romário e você. Você imaginava um dia chegar nesse patamar ou não? Não me imaginava, assim, e a minha história com o Vasco ela é muito mais rica, muito mais bonita, porque há um carinho inexplicável, para mim, de gratidão por eles e deles por mim, porque eu nem sou o maior vencedor com a camisa do Vasco, outros, como o Felipe, por exemplo, ganhou mais vezes, mas a identificação e talvez a minha entrega fizeram com que, eu acho que eu joguei no patamar aí dos grandes, como o Roberto, como o Romário, assim, no nível desses caras, mas, por exemplo, perdi o pênalti no Mundial contra o Corinthians, fui rebaixado com o Vasco no primeiro rebaixamento. Isso poderia ter tirado um pouco do brilho, né? Mas da idolatria também. Mas isso, graças a Deus, não aconteceu, e isso me deixa muito lisonjeado. O reconhecimento de que a minha entrega de corpo e alma era verdadeira. Ô Edmundo, você tem o sonho de ser presidente do Vasco um dia ou não? Tenho sim, Beija. Tenho porque pela gratidão ao clube e por acreditar que, se você tiver boa intenção, essa instituição, Clube de Regatas Vasco da Gama, pode voltar a ser a maior do mundo. Porque... O Dinamite tinha boa intenção? Olha, acredito que sim. Acredito que o Roberto tinha, sim, mas para você administrar um clube, você precisa estar preparado, assim. Eu não estou preparado ainda, mas eu tenho me preparado para isso. Eu já fiz 4 cursos de gestão esportiva e eu vou te falar que eu achava que sabia de futebol e eu não sabia nada, porque o futebol não é só a prática do futebol. Gestão empresarial, números, marketing,
uma série de coisas que eu tenho aprendido, tenho me preparado. Só que eu tenho 4 filhos, esses filhos que dependem de mim ainda, até hoje, e eu preciso do meu emprego na televisão, porque eu ganhei bastante dinheiro, mas eu também joguei bastante dinheiro fora. E eu preciso trabalhar. Ô Edmundo, quando você fala que você quer ser presidente do Vasco, e ser treinador do Vasco, você gostaria também ou não? Cara, eu gostaria, assim, tudo que se diz em relação ao Vasco, ao Palmeiras, eu topo. Mesmo se fosse treinador? Qualquer coisa, faxineiro, roupeiro, massagista, sem tirar o emprego de ninguém. Mas quando falam desses 2 clubes, qualquer coisa eu topo, porque eu faria com amor e com certeza faria bem. Só que eu acho que ainda tem um caminho a percorrer. Você se dá com o Romário ou não? Não, me dou. A gente convive, né, frequenta alguns lugares, mas é mais amistosa do que antes, né? Falo o necessário, indispensável. Ele tomou um outro rumo na vida, eu também, mas eu gosto dele. Acho que ele está fazendo um trabalho maravilhoso na política brasileira. Você votou nele para senador ou não? Não, porque eu sou filiado a um outro partido que tinha candidato, né? Adoro ele, acho ele uma pessoa sensacional, uma pessoa de pulso firme, caráter, e que se nós tivéssemos outros parlamentares como ele, não estaríamos vivendo essa pouca vergonha que está hoje no Brasil. Ô Edmundo, você falou da tua paixão, óbvio que você nasceu, que é o Vasco. Falando em Palmeiras, quando você foi contratado pro Palmeiras, você também... Porque você era molecão, já estava brilhando, né? Estrela e tal. Você tinha noção também do que aconteceu? Porque a impressão que passa, olhando de longe, que o torcedor do Palmeiras, ele te idolatra, ele te venera muito mais até do que o torcedor do Vasco. Essa é uma impressão que eu tenho. Quando o torcedor do Palmeiras fala o nome do Edmundo, os olhos brilham. Essa é uma história mais bonita ainda, eu acho, até do que a história do Vasco, porque eu não conhecia o Palmeiras, não sabia que estava tanto tempo na fila. Só para você ter uma noção, eu em abril de 92, fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira e eu ia treinar de ônibus ainda. Eu comprei o meu primeiro carro quando voltei da seleção com a premiação que nós ganhamos num torneio nos Estados Unidos. Então, assim, eu quando vim para o Palmeiras, vim única e exclusivamente por causa do dinheiro, por causa do salário que me era oferecido. Porque eu tinha ficado um ano no Vasco, campeão lá, carioca, pedindo aumento e não conseguia. E vim por causa da proposta financeira que era excelente. E aí eu cheguei ao Palmeiras e vi a história linda, conheci a história linda e maravilhosa que esse clube tem. E eu lembro como se fosse hoje, assim, bem nítido na minha memória, quando eu escutei a torcida gritando que era para jogar com alma e coração. Eu me emociono porque é de verdade mesmo. E eu só passei a fazer sucesso com a camisa do Palmeiras quando eu passei a jogar com alma e com coração. Porque eu sabia que era fundamental, era importante. Para mim era tranquilo, mas era importante para a instituição e mais importante ainda para os torcedores que estavam ali há 17, 18 anos sem uma conquista. E assim, o que eu recebo realmente de carinho e de respeito do torcedor do Palmeiras é uma coisa impressionante, né? Para mim é uma satisfação, uma coisa muito bonita e que depois, né? Depois de cometer uma das grandes besteiras que eu fiz na minha vida, foi ter saído do Palmeiras e ter ido para o Flamengo. Nada contra a instituição, nada contra o Flamengo, mas profissionalmente para mim foi muito ruim. E depois eu passei 10 anos ou 12 anos querendo voltar ao Palmeiras. Quase voltei em 97, quase, ficou muito próximo.
Depois quase voltei em 2003, no ano que o Palmeiras caiu, disputou a Série B. Cheguei a acertar até com o Mustafa na época. Aí depois ele me ligou dizendo que não podia, porque o Palmeiras não tinha... Eu estava no Japão na época, tinha um salário alto. Ele não ia poder cumprir o que tinha combinado comigo. E depois eu tive a oportunidade de voltar em 2006. E quando eu fui convidado, nem pensei em dinheiro, foi ao contrário. Eu falei, eu tenho uma dívida de gratidão para com esse clube. E não ganhei nada, nós não fomos campeões de nada. Mas com certeza foram os 2 anos mais felizes da minha vida, que foi 2006 e 2007. Eu tirei um peso da minha consciência de ter saído na primeira vez pela porta dos fundos. Os torcedores não pensam assim, mas eu tenho essa consciência. Tantos anos já que você parou, quando você vem para São Paulo, não é uma loucura? Ainda o torcedor do Palmeiras te vê na rua, parece que você está jogando, né? É muito louco isso, não é, Edmundo? O fato de continuar como comentarista na televisão, apesar de aparecer pouco, né, aqui para São Paulo, porque eu faço jogos que vão para o Rio, né? Mas há uma idolatria, um carinho, um respeito muito grande para com a minha pessoa e eu sou muito grato a isso. Quero dizer que o torcedor do Palmeiras, eu tenho um amor enorme por esse clube e sempre que o Palmeiras precisar, eu estarei à disposição. Eu tô falando muito. Tem um monte de gente que quer falar com você, Edmundo. Tem um monte. Segura o coração, animal. Segura o coração. E olha, tem uma hashtag aí, animal no Fox Sports. E esse animal, depois você vai falar que você não gostava no começo. Acho legal pra caramba isso. Eu nunca gostei ou deixei de gostar. Muito pelo contrário. Os outros atletas é que não gostavam. Porque o Osmar Santos, ele elegia o melhor em campo como o animal do jogo. E aí nas semifinais do Campeonato Paulista de 93, eu fui algumas vezes eleito o melhor em campo. E aí um belo dia a torcida começou a gritar au, 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 Edmundo animal e pegou. E vou te falar que foi gratificante, eu fiz uma série de comerciais, ficava lisonjeado quando os moleques na escola falavam, pô, esse tênis é animal, esse relógio é animal. Até hoje eu me sinto lisonjeado. Pô, legal pra caramba, Edmundo. Então, Edmundo, tem gente querendo falar com você. Vamos ver quem tá na fila aí, porque, problema com o Edmundo tem um monte. Roda aí. Ótimo, muito bom. Palmeiras, caque. Muito bom! Palmeiras! Beijo! Ótimo! Que legal, ele me deu, quer dizer, eu acabei herdando esse apelido do Osmar Santos. Eu não o conhecia, né, quando ganhei o apelido. Hoje tenho o prazer de encontrar com ele sempre lá no Seu Tunico, lá no Jardim de Nápoles. Uma das figuras mais maravilhosas que eu tive o prazer de conhecer. Uma pena que não consiga mais trabalhar, né, diretamente com o futebol. E que fez um apelido pra você que é sensacional. O cara transformou uma grife. É verdade. Uma grife. Você entrar num estádio e ver 50, 60 mil pessoas dizendo au, 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 Edmundo é animal. Pode falar, mas isso aí não tem preço, cara. É verdade. É verdade. Eu tenho tentado mostrar isso para minha filha de 6 anos, que os meus outros filhos mais velhos acompanharam um pouco. Mas a minha de 6 anos, né, ela nasceu exatamente no ano que eu parei. E eu tento mostrar para ela um pouco do que foi o pai dela como atleta. Eu na época eu ficava bravo, né, que eu tava do lado de cada arquibancada, mas que era legal, era legal. Tem mais gente aí querendo falar com o Edmundo. Vamos lá. Fala, craque, tudo bem? Gostaria de fazer 2 perguntas. Você foi enganado como eu, investindo em boi gordo? Não? A outra é o seguinte, você sente falta ainda de jogar no Allianz Parque, no Maracanã lotado? Um abraço. Grande Evair, essa figura fantástica que as pessoas diziam que a gente brigava e que a gente não se dava e não se gostava, era a maior mentira.
Eu era da noite e ele era da igreja. Era essa as nossas únicas divergências. O resto, cara, esse cara é fantástico, uma das figuras mais bacanas que eu conheci no futebol. Não, Evair, me enganaram que foi com outro negócio, não foi com Boi Gordo, não. Mas tudo bem. E, cara, de coração, assim, eu não sinto muita falta, não. Assim, eu sinto falta do dia a dia, do coleguismo, da rapaziada rindo, brincando. De jogar, não. Eu acho que eu cumpri bem o meu papel, a minha função, e acho que a vida ela é assim mesmo. E agora, sempre que tem, né, como teve a despedida do Marcos, a festa que o Palmeiras fez pro Alex também, aí é gostoso rever os amigos, jogar com os barrigudinhos, porque com os moleques novos não dá, né? Mas rever a galera, jogar, poder fazer um gol como foi na despedida do Alex é maravilhoso. Ô Edmundo, tem fila aí, a fila anda, Edmundo, a fila anda. Vamos ver quem é que quer falar com o Edmundo aí. Roda aí, tem mais gente. Fala aí, Benja, beleza? Primeiro é um prazer participar do seu programa, em especial falar do Edmundo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse fera aí, era um cara espetacular, treinava demais, era um cara que não se conformava em perder e jogar com um jogador assim sempre é muito legal. Eu lembro uma história do Edmundo, quando a gente jogava junto, e o Osmar centroavante que veio de Santo André, que jogou no Palmeiras, e um dia saiu um pênalti num jogo contra o Corinthians. Aí eu cheguei, o Edmundo pegou a bola do Osmar, foi lá e bateu o pênalti. E a gente ganhou, deu tudo certo. Eu cheguei lá no vestiário e o Osmar tava dando risada, né? Aí eu falei assim, pô, Osmarzinho, legal, né? Ganhamos. Ele falou, mano, você não sabe o que eu escutei. Eu falei, o quê? Ele falou assim, pô, o Edmundo pegou a bola da minha mão pra bater o pênalti e falou assim, pô, Osmarzinho, deixa eu bater que eu preciso. Aí o Osmarzinho disse pra mim, eu pensei comigo, se o Edmundo precisa, você imagina eu. Pô, foi muito engraçado, mas assim, esse era um retrato do que era o Edmundo. Apesar do nome, apesar do sucesso, nunca se acomodou. Sempre correu atrás de seus objetivos. Então, parabéns, Edmundo, abração, beijo. Quero só te contar Marcão. um negócio. Eu liguei pro Marcão, falei, Marcão, eu vou fazer um programa com o Edmundo, uma homenagem pra ele. Você pode mandar um depoimento? Em 5 minutos ele mandou. Ele falou pro Marcão Edmundo. é sensacional. Pro Edmundo, na hora. Marcão é sensacional, figura das mais maravilhosas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Assim, cara, um amigo, um irmão, um parceiro. Ele também até tem a fama, mas não gostava da noite, não. Eu era... Mas o goleiro sempre treina mais, né? Você era o rei da noite no Palmeiras? Não era rei da noite, não, mas uma vez por semana eu tinha que dar uma saidinha, né? Pra dar uma soltada. Mas essa história do Osmar? Do Osmar, e o Osmar batia pênalti quase que com perfeição. Eu acho até que era que eu vi bater assim, ele dava uma paradinha que o goleiro caía sempre antes e ele batia. Mas realmente naquela época, quando eu dei essa cotovelada aí no Osmarzinho, eu tava precisando mesmo, porque eu já tava um tempão sem fazer gols. Ah, Edmundo, e um abraço pro Marcão aí. Ele não tem um cara que não gosta dele, tem? Não tem. Ele te enchia muito de saco nos treinos, te zoava muito ou não? Não, cara, o Marcão, ele era só assim, meio zangão, reclamava de tudo. Ai, tô com dor, tô com sede, não sei o quê. Só que, pô, num clube, no time tem 4, 5 goleiros, assim. E aí eu pegava os moleques mais novos, ia pro outro campo pra poder treinar a finalização, uns treinos complementares, porque ele dizia, não, animal, eu já não aguento mais. Ele sempre foi, assim, um cara que reclamava muito das dores, né? Eu não, eu nunca sentia dor. Eu já joguei com distensão, eu joguei partida com 6 dias de artroscopia. Eu nunca fui muito de sentir dor. E você já saiu da night e ir direto pra treino também ou não? Já. Direto? Já, algumas vezes. E aí? Oi? E aí? Com 19 anos, 20 dá, né? 19, Mas você 20 chegava dava. pro treinador e falava? Porque um dia eu tava entrevistando o Tite falou uma época, olha, meu cara veio pra mim e fala, sincero, ó, quebrei ontem, na night. Segura aí, o cara falou, tudo bem, eu vou te segurar o meio período aí, mas ó, você vai resolver pra mim no jogo. Essa identificação com o técnico eu nunca fiz, não, porque
Como eu treinava muito, como eu gostava muito de treinar, eu tinha sempre uma ótima relação com o preparador físico. Então, às vezes que isso acontecia, eu falava com o preparador físico ou com o médico. Chegava lá no médico, pô, eu tô quebrada ontem. E a sinceridade, Beija, porque os caras chegam, porra, tô passando mal, minha mãe morreu, alguma coisa desse nível. Os médicos, os preparadores físicos não gostam, preferem a verdade. E eu falava a verdade, chegava lá, falei, pô, dei uma saída ontem, exagerei um pouco, me deixa aqui dentro do vestiário. Mas isso criava em mim uma responsabilidade maior no jogo, sem dúvida. Ô Edmundo, não, eu vou te perguntar já. Calma que tem um paredão pro Edmundo agora. Vamos lá, não pode pipocar aí, Edmundo. Roda aí. Ô Edmundo, Oi. Tem que escolher um título aí. O mais bacana pro você, o Paulista 93, o Brasileiro ou o Brasileiro de 97? Como eu falei antes, o Paulista de 93 mudou a minha vida. Eu me tornei um jogador de verdade, reconhecido, não só dentro do clube como fora. Nacionalmente virei um atleta de renome, né? Como diria os especialistas, porque eu vim para o Palmeiras sem saber dessa responsabilidade que era tirar o Palmeiras da fila e sem saber que eu ia ser, que era a principal contratação. Eu não tinha muita noção disso. A principal contratação em termos financeiros, que ganhava mais e o que tinha a obrigação de levar o Palmeiras àquela conquista. Para mim, era um garoto, vou lá para São Paulo ganhar minha grana e só. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que o buraco era mais embaixo e que tinha uma responsabilidade grande nas nossas costas, né, nos jogadores que representavam o Palmeiras. Então, e hoje, na rua, esse título marcou uma geração. Marcou uma geração. Isso, sabe, tirou o sofrimento de milhões de torcedores. Né? Demorou pra cair essa ficha? Demorou demais. Eu vou te falar que lá na época a gente não tinha essa noção. Que era tão importante para, não sei quantos milhões de torcedores o Palmeiras tem, 18, 20, 25 milhões de torcedores. Eu não tinha a menor noção de que era tão importante para essas pessoas. Hoje, que eu já parei e que sou torcedor, fico torcendo ali, roendo as unhas para os meus times, né, para o Palmeiras e para o Vasco ganharem. Quando é um domingo que o Palmeiras perdeu e o Vasco perdeu, por exemplo, é um domingo ruim para mim, é um domingo difícil. Então hoje eu consigo entender um pouco mais. No Mureta, quando joga Palmeiras e Vasco, você não fala para empatar. Não, sabe o que acontece? De verdade, eu quero que vença o melhor. De boa. Não, em verdade. E quem tá precisando mais. Em que sentido? Pode estar precisando mais lá em cima ou pode estar precisando mais lá embaixo. Ano passado foi difícil pra você. O Palmeiras quase caiu e o Vasco estava na Série B. Foi um ano que o pessoal me sacaneou bastante. Ô Edmundo, vê se esse cara aí jogava um pouco de bola também e vê se era teu parceiraço aí. Vamos lá, roda aí. Um forte abraço, Benja, um forte abraço ao Edmundo e a todos também. Dizer que é um prazer estar compartilhando esse período, esse espaço de tempo para saudar o Benja pela audiência do programa e também o Edmundo pela brilhante carreira como atleta de futebol e também pelos serviços que tem feito agora como comentarista, tem agregado bastante valor. E queria deixar uma pergunta aí meio apimentada para o Edmundo, né? Queria perguntar para ele o que passou na cabeça dele quando o Zagallo saiu da sala, né? Em 98, para quem não se lembra, não se recorda, Edmundo, com o problema do Ronaldo, ele foi escalado como titular e tudo isso mudou na reunião que teve no vestiário, uma reunião com a comissão técnica e com a junta médica, onde definiu-se que o Ronaldo jogaria, né? Eu queria saber, deixar essa pergunta ao Edmundo, saber o que passou na cabeça dele
Eu fui um dos primeiros a abordá-lo, ele fez uma colocação também que eu achei interessante na oportunidade e queria que ele comentasse aí para o Benja e para os telespectadores também o que passou na cabeça dele quando o Zagallo disse que ele não jogaria, ou seja, não iniciaria jogando. Ele entrou depois no decorrer do jogo, na final contra a França. Valeu, um abraço, Sampaio. Grande Boa, César. Sampaio, gente Esse boa é demais. Fera demais. O César, quando eu cheguei no Palmeiras, foi um dos caras que mais me ajudou, assim. E eu leio a Bíblia até hoje. É mesmo? Acho que eu já li umas 4 vezes. É mesmo? De trás para frente, de frente para trás. E gosto muito, e foi ele quem me ensinou. Sou muito grato a ele por esse ensinamento. Enfim, o César sabe tudo o que aconteceu. A minha Copa, ela acabou mesmo antes de começar, porque eu, por ser amigo dos amigos, né, querer sempre atender os amigos, dei uma entrevista para o Washington Rodrigues no meu telefone, no meu celular da Itália, pro Apolinho, pelo telefone. Ele estava no Brasil, e os jornalistas que estavam lá na França, lá em Ozois-la-Ferrière, lá onde a gente treinava, no dia seguinte foram na cabeça do Zagallo e disseram que eu queria a minha vaga na Marra, que eu era o titular, e não era nada disso, não foi exatamente isso que eu tinha dito. E o Zagallo foi e colocou o Bebeto, que fez uma grande Copa. Quando tirava o Bebeto ou quando tirava o Ronaldo, que eram os atacantes, ele colocava o Denilson, e eu era sempre preterido. E aí chegou no grande dia, né, no dia da final, houve a situação do Ronaldo, o Zagallo disse que eu iria jogar, mas em nenhum momento eu senti aquele frio na barriga, a certeza, a convicção de que eu ia jogar. Porque, cara, eu vou jogar uma pelada na esquina ali, eu sinto uma adrenalina, uma coisa bacana. Eu ia jogar uma Copa do Mundo e eu não senti. Eu ia jogar uma final de Copa do Mundo e eu não senti. Então, por isso a minha reação, ela foi assim, muito tranquila, sabe? Eu não esbocei nenhuma reação, porque eu já sabia, sei lá, alguma coisa dentro de mim já dava conta de que não era exatamente aquilo que estavam me passando. Eu não tive reação nenhuma, fiquei frustrado. Hoje vejo que me falta muito, faz muita falta para mim aquele título. Primeiro porque eu sou, até de forma errada, muito apaixonado pelo meu país. Muito, muito, muito. Sou muito patriota, muito, muito mesmo. E representar o meu país numa final de Copa do Mundo seria um grande orgulho para mim. Mas não deu, não foi possível. Paciência, mas tenho certeza que se nós jogássemos em outras circunstâncias com a França 10 vezes, nós ganharíamos pelo menos 8. Mas o Ronaldo foi mesmo aquilo lá? Foi uma convulsão que ele passou mal ou teve alguma coisa a mais? Não, Beija, eu não sei o que mais aconteceu. Eu digo pro Ronaldo, falo, sempre brinco com ele quando a gente está tomando umas, que ele me deve uma parte da fortuna que ele tem. Porque eu salvei a vida dele, literalmente, né? Não sei se o cara morre tendo convulsão. Mas eu e o César Sampaio, exatamente o César Sampaio... Porque vocês estavam no quarto? Não, o quarto era eu e o Doriva. Ah. Eu levantei para ir ao banheiro e era aquele quarto, não sei como é que explica, acoplado, aquele quarto que tem uma porta, conjugado. E eu passei e vi ele tendo a convulsão. Ele estava sozinho? Estava ele e o Roberto Carlos. O quarto era ele e o Roberto Carlos. Aí eu fiz assim pro Roberto, o que é isso aí? Tipo, aí o Roberto estava com fone de ouvido, aí levantou e aí eu saí gritando no corredor e ninguém teve coragem, o César Sampaio pode confirmar isso, ninguém teve coragem de meter a mão e fui eu e o César Sampaio... Segurar a língua? Que abrimos a boca dele e desenrolamos a língua. Eu não sei se o cara morre de convulsão, mas já estava bem roxinho. E aí depois os médicos chegaram, depois o Zagallo chegou, a comissão técnica e os médicos não viram o que nós vimos assim de perto.
E isso foi 2h, 2h30 da tarde. Final era 8 da noite. Quando foi 5 horas da tarde, 4h30, 5 horas que tem um lanche, a última alimentação antes do jogo, o Ronaldo foi pro restaurante e comeu quase nada. Aí o Leonardo falou, cara, esse cara não tá bem, tem que levar ele para fazer uns exames. E aí foi que resolveram levá-lo a um hospital para fazer uma bateria de exames. Só que acharam que era o hospital brasileiro, né? Que demora horas na fila do hospital público. E não, eles foram lá no hospital, ele fez todos os exames. E quando ele chegou no vestiário, aí a fisionomia dele já era outra, já chegou alegre, sorridente. E perguntando, cadê minha roupa, cadê meu material, vou jogar. E aí o César, onde o César disse, eles entraram numa salinha, os médicos e o Lídio, os médicos, o Lídio Toledo, o Zagallo e o Américo Faria. E de lá mesmo, quando ele foi muito engraçado. De lá, era longe assim, no vestiário. De lá da porta mesmo, ele falou assim, Edmundo, dá uma seguradinha que o Ronaldo vai começar. Ok. Em outras circunstâncias, se eu tivesse com adrenalina, eu teria mandado ele para aquele lugar. Nós vamos pro break. O Edmundo falou que às vezes dá adrenalina até na pelada. Falar nisso, parceiro, você tá tomando um saco lá, hein? Você não consegue ganhar do teu amigo do Marcelo lá no Rio de Janeiro, hein? Já são 2 anos que você não consegue ganhar da pelada, né? E isso te incomoda. Nós vamos pro break e a gente volta rapidinho com o Edmundo no Aqui com o Benja. Rapidinho. Edmundo é animal. Estamos de volta no Aqui com o Benja recebendo. Jogou muito. Eu adoro esse cara. Eu adoro Edmundo. Edmundo, tem a hashtag aí. Manda seus comentários aí, hashtag Animal no Fox Sports. Edmundo, eu preciso parar de falar, porque tem muita gente ainda que quer falar com você. Tem fila de cara querendo falar com o Edmundo. Esse aí, Edmundo, segura o coração, Edmundo! Vamos ver quem tá na fila para falar com o animal aí. Roda aí. Raimundinho, meu amigo Edmundo, um grande beijo no seu coração. Foi uma honra ter jogado com você. Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, um cara guerreiro dentro de campo. Tomei muita bronca, mas muita bronca sua, até quando você me deu um passe para gol, que eu fui comemorar contigo, fui correndo te abraçar, voltei tristinho. Que dura que você me deu, Raimundinho. Mas eu sei que era vontade de vencer, vontade de ganhar, uma característica sua, que eu aprendi muito com isso. Nunca se acomodar, sempre querer algo mais. E essa era uma característica realmente marcante em você, meu amigo. E falar de você, do cara que você é muito fácil. Um cara amigo, companheiro e grande vencedor, meu amigo. Posso falar isso pra você. Você é mais do que vencedor. O que você passou na tua infância, na tua adolescência, pra você chegar onde você chegou não é mole. Vencer no futebol não é fácil. É pra poucos. E você é um desses caras, meu amigo. A luta foi grande, mas o orgulho dos seus pais por você é enorme, pode ter certeza disso. Tá bom? Beijo no seu coração, Raimundinho. Tô te esperando no futevôlei. Grande abraço. Você viu que ele falou de coração, né? Pô, esse moleque é sensacional, o Beija. É um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Também não é da noite, aí não acompanha muito. Mentira, agora já parei, agora tô casado, bem casado. Graças a Deus tô tranquilo. Mas esse moleque, ele é um moleque sensacional. E eu conheci o Pedrinho criança ainda. Eu tinha 8, acho que ele tinha 5 anos. Ele é 7,6, sou 7,1. Quando eu cheguei ao Vasco para jogar futebol de salão, eu jogava no Mirim, ele jogava no Chupetinha, e já era craque. E assim, ele sofreu um pouco comigo mesmo assim, porque eu tinha muita vontade de ganhar. E eu extrapolava um pouco, às vezes, até para ajudar, né? Mais para ajudar do que para atrapalhar. Mas eu acabava dando dura mesmo, para jogar com vontade, com garra. Eu extrapolava um pouquinho. Hoje, graças a Deus, estou mais tranquilo. Mas, pô, conviver com esse rapaz é, para mim, assim, um orgulho, um prazer, porque é uma das figuras mais fantásticas que eu conheci no futebol. E esse aí, Edmundo? E esse aí? Roda aí.
prazer poder estar falando de você aí, né? Desejar toda a sorte do mundo aí nesse novo trabalho que você já está há um bom tempo, que eu sempre acompanho, né? E falar que foi um prazer jogar com você no Vasco, na seleção. E sempre é um prazer estar com você, irmão. Apesar da gente se ver pouco, mas você sabe do carinho que eu tenho por você, tá? Um grande abraço aí e cuidado aí com o Beija, viu? Que o Beija ele faz cada pergunta, parceiro. Um grande abraço para todos vocês aí. Que isso, Júnior Baiano. Esse é sangue bom pra caramba. Pô, esse é sangue bom. O Beija, sabe como é que eu conheci ele? Eu conheci ele me dando um soco na cara. Ele te dando? É. Ô, Edmundo, o que você foi? Olha não, foi no jogo. Ah. Foi no jogo. Jogo Vasco-Flamengo. Eu fui driblar ele assim, ele me deu um soco e saiu com a bola. O juiz não deu nem falta. E eu tomei uns pontos aqui. Enfim, aí ele frequentava uma loja de carros de um amigo meu, quer dizer, que virou meu amigo depois. No Palmeiras? Não, lá ainda, no Rio. Rio? Lá no Rio, na Tijuca. E aí nós ficamos amigos, ficamos parceiros. É melhor ficar parceiro. Muito melhor. E esse come água, hein? Esse é dos meus. Gente boa. Come água. Sabe, dos maiores zagueiros que eu já vi jogar. E um dos mais injustiçados, né? Porque ele jogava muito técnico. E o nego só achava que ele só dava botina. Muito pelo contrário, um grande craque, um grande figura. E o Patrick, filho dele, tá trilhando o mesmo caminho. Pô, que legal. Antes de eu chamar o próximo, rapidinho, uma pergunta que eu nunca te fiz. Ô Edmundo, e os anos já se passaram, você pode falar, você enchia o saco dos caras dentro de campo? Você falava um monte quando você ia jogar? O que eu ganho, você não vai ganhar a vida inteira. Mentira. Isso é papo furado? Mentira. Não é verdade, eu nunca fiz isso. Sempre fui querido por todos, pelos meus companheiros e adversários também. Eu dava umas porrada eu dava mesmo. Eu não acho que porrada é só de zagueiro, acho que atacante pode dar também. Mas eu nunca fiz, eu já ouvi isso, algumas pessoas falarem que eu dizia, que eu humilhava. Não é verdade. O Gonçalves, desafio... o Gonçalves falou alguma coisa pra você depois, quando você deu a reboladinha? Cara, essa história também é muito maneira. Na Copa América de 1997, nós fomos disputar um torneio na França, depois nós fomos direto para a Copa América. Nós ficamos pelo menos uns 2 meses direto, juntos. E aí, nessa época, tinha uma música lá no Rio, que era a Dança da Bundinha. Dança da Bundinha. Era um funk, né? Um rap. E as finais do Campeonato Carioca só foram disputadas depois da Copa América. E a gente ficou sacaneando um outro, falando, quem ganhar a final, dança da bundinha. Aí surgiu, a gente tinha ganho o primeiro jogo, e aí surgiu a oportunidade, eu fiz aquilo ali. Mas o Gonça é meu amigo, meu parceiro. Só que quem ri por último ri melhor, né? Depois ele que foi o campeão carioca. Mas o que ficou famoso... Não foi a dancinha. Ele foi campeão, mas você vê, ninguém fala daquele título. O que ficou famoso foi a dança da bundinha. Olha lá, Edmundo. Olha lá, Edmundo. Você era muito louco. Olha lá. Grande Gonçalves. Que barato. Edmundo, esse cara que vai falar com você aqui também, eu acho que você tem uma relação muito bacana com ele. Roda aí, vamos lá. Fala aí, Raimundo. Parabéns, saúde, muitas felicidades. Continue aí fazendo sucesso agora fora dos gramados. Foi um prazer poder ter jogado com você. Acho que no início da minha carreira você foi fundamental. Você era uma referência pra gente mais jovem, subindo pro profissional. Com certeza me ajudou bastante na adaptação ao time, me deu bastante força. E me sinto lisonjeado de ter jogado do seu lado aí. E ter dado muito espaço para você também. Depois de um certo tempo, você tem que me agradecer, porque já te deixei muito na cara do gol. Valeu, cliente. Continuar te batendo no futebol. Um abraço. No sábado eu bati nele, no futebol, ganhei dele. Bom, mas agradece ele pediu pra você dar um agradecimento público, que ele deixou muitas vezes você na cara do gol também. Isso é verdade. Esse aí, moleque, é sensacional. O Felipe também é um cara que eu convivo. Esse eu convivo bastante. Toda semana a gente tá junto na praia. É uma figura ímpar, assim. Eu lá na praia tem uns que gostam, outros que não gostam. Ele não. Todo mundo gosta dele, é unânime. Assim, pelo meu temperamento, tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
Mas ele não, ele é querido por todo, é uma figura que agrega, que une a galera lá da praia. Mas sábado eu bati nele no futebol, fiquei lisonjeado, porque ele joga 10 vezes melhor do que eu. Agora tem uma história muito legal, né? O Lopes era delegado, assim, um cara muito profissional. Antônio Lopes. O Antônio Lopes, pô, os treinos deles eram rígidos, não sei o quê. E ele tinha um scout que ele mostrava depois do jogo. Assim, o lateral foi tantas vezes na linha de fundo, tantas faltas, tantos erros de passe, tantos passes. E aí teve um jogo que foi, acho que tinha sido 2-0, 2 gols meus e 2 passes do Felipe. Aí ele deu uma dura no Felipe. Pô, Felipe, tu errou, sei lá, 70% dos passes, um exemplo, assim, sei lá, não sei quanto. Aí eu levantei, falei, não, professor, tá errado. Tá errado, alguma coisa tá errada. Eu fiz os 2 gols com os 2 passes dele. Se ele erra, porque ele arrisca mais que os outros. Tocar de lado, lógico, é fácil. Se for assim, o cara vai ser o melhor do scout e o pior do jogo, pô. Pra mim é melhor ele, é o pior do scout, mas é o melhor do jogo, porque os passes deles eram precisos e perfeitos. Um grande craque, um outro grande jogador, assim, que as pessoas falam, né, que o Alex não disputou uma Copa do Mundo, o Djalminha não disputou uma Copa do Mundo, mas é um grande pecado o Felipe também não ter disputado, porque esse aí foi um dos maiores craques que eu joguei junto. E olha que eu joguei com o Ronaldo, com o Romário, com o Bebeto, e com grandes craques, mas esse aí foi um dos melhores. Edmundo, esse programa eu falei pra você, é uma homenagem pra você. Eu adoraria poder entrevistar no final desse programa uma palavra do seu pai, infelizmente, impossível. Mas tem essa homenagem pra você aqui, do fundo do coração. Roda aí. Olá, Benja, tudo bem? Recebi uma missão de falar hoje, que não é meu feitio fazer isso. Eu sou mais de fazer as coisas, tá, mas para falar é difícil. Mas essa missão foi muito legal, muito prazerosa. Primeiro por você, de eu te conhecer há muito tempo, você também é como um filho, e falar desse menino, o Edmundo, que eu conheço desde 93, que ele frequentava aqui a cantina, vinha aqui fazer as reuniões, e houve uma ligação muito forte entre nós, e, sei lá, aconteceu de ele me adotar como pai, e eu fiquei muito emocionado com isso, e até hoje, passados já 20 e tantos anos, é feliz quando ele entra, ele fala, ô pai, tudo bem? Tá bom, pai? E eu fico muito feliz. Então, até hoje eu estou orgulhoso, estou muito orgulhoso de saber que ele está assim nessa ascendência com o comentarista, é um menino inteligente e ele tem muito, já é consagrado, e eu espero que ele seja mais assim, que ele se consagre mais, porque eu adoro ele, é muito, e desejo tudo de bom. Para você também, parabéns para você, que você está com um programa maravilhoso, e para os meninos aí todos, na exceção do Edmundo, que é muito particular, e os outros todos que vêm aqui, que não são inúmeros, os amigos e jogadores, enfim, todos os meus amigos. Um beijo bem grande para você, sucesso, e olha, baixo, beijo, te amo. Edmundo, é nóis. Seu Tunico, de Jardim Nápoles, um restaurante famoso em São Paulo, que o Edmundo chama carinhosamente de pai. Eu falei, essa tinha que terminar para você, Edmundo. Seu Não, é realmente o meu pai, assim, não é biológico, né? Conheci, eu já tinha 20 e poucos anos, mas ele tem um comportamento de pai, uma pessoa que sempre dá conselhos, tá sempre com um ombro amigo para ajudar, e assim, é minha família que eu tenho aqui em São Paulo, que eu tenho desde quando eu cheguei. Foi uma das primeiras pessoas assim que eu tive amizade e que eu preservo até hoje, e tenho o maior prazer, o maior orgulho mesmo de tê-lo como meu pai,
o Chiquinho como irmão, o Zezinho como irmão também, porque foram pessoas que a vida me presenteou e que vão ser para sempre. Foi para você esse programa. Tá bom? Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Sim, você sabe o quanto eu gosto de você, o carinho, o respeito que eu tenho. Assim, dificilmente a gente tem a oportunidade de falar o que quer, o que pensa. E uma homenagem como essa me deixou muito feliz. Muito obrigado. É isso aí, encerrando aqui com o Benja, com o Edmundo Animal. Espetacular. Parabéns, Edmundo. Show de bola. Semana que vem tem mais aqui com o Benja. Au, 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 Edmundo é animal. Tchau, gente. Animal!